Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta terça-feira da 31ª semana do Tempo Comum. E o texto de hoje se encontra lá em Lucas, no capítulo 14, versículos de 15 até o 24, que nos diz assim: Naquele tempo, o homem que estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu: Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados: Vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um por um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um terceiro disse: Acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: Saí depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse: Senhor, o que tu mandaste fazer foi feito e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: Sai pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Como eu falava no vídeo do Evangelho da segunda-feira, os banquetes naquele tempo sempre eram símbolos de honra, de status e também de comunhão. E aí, quem era convidado sempre se sentia extremamente privilegiado. Embora, nesse texto aqui, parece que as pessoas que estão sendo convidadas nunca têm tempo. Jesus usa a imagem do banquete, disso que eu coloquei para vocês, para falar um pouco do reino de Deus. O que é que a gente vai vendo? Primeiro, no primeiro versículo já, nos aparece a ideia: feliz aquele que come o pão no reino dos céus. Essa expressão era comumente usada pelos judeus para simbolizar a felicidade, a alegria eterna, que era então prometida para as pessoas que eram justas, aqueles que viviam segundo a vontade de Deus. E aí Jesus começa a contar uma parábola e mostra exatamente que muitas pessoas são convidadas para esse banquete, mas elas se recusam porque não tem tempo, porque tem outro a fazer, porque tem outra ocupação. Essas pessoas que se recusam, elas são símbolos daqueles que muitas vezes rejeitam então o chamado de Deus. Porque coloca na frente de tudo o interesse, as suas ocupações, os seus trabalhos, os seus sonhos, as suas metas. É sempre eu e eu. E aí o que acontece? De repente Deus, vendo que muitos não aceitam, de repente chama aqueles que são excluídos do povo, os marginalizados, os pobres, os cegos, os coxos e os aleijados, que nunca são convidados por ninguém por nada, porque são excluídos socialmente e também religiosamente, mas Deus agora tem preferência. Por quê? Porque são os que mais precisam, porque ninguém olha para eles. Deus é tão justo que ele acaba acolhendo na medida que aquele de fato ali necessita. Depois, quando ainda sobra espaço, nós vemos ainda que o patrão manda chamar os outros, para poder ocupar o máximo possível. Aqui nós estamos diante da verdadeira ideia de missão. Deus não quer só um grupo particular. Deus não quer apenas uma parcela da população. Deus não quer apenas os que estão próximos, mas Ele quer inclusive aqueles que estão mais distantes. Deus, literalmente, quer todos. E aí, amados irmãos e irmãs, eu acho que olhando para esse texto, a gente tem aqui 2 questões para a gente se perguntar. Primeiro, vamos nos colocar no lugar daqueles que recebem um convite. Será que eu estou recusando o convite de Deus? Será que eu estou colocando na frente do Senhor as minhas obrigações, as minhas ocupações, as minhas vontades, os meus desejos? E parece que em meio a essa turbulência de coisas na nossa própria agenda, eu não consigo escutar a voz de Deus que me chama, que grita, que me impele a caminhar. Ao mesmo tempo, quem sou eu na caminhada de missão? Muitas e muitas vezes, nós só queremos escolher algumas pessoas a dedo, para que a esses é que eu vou espalhar a chama do Evangelho, a esses é que eu vou convidar, a esses é que eu vou convocar. E aí parece que a gente está fazendo uma triagem. Eu só vou evangelizar neste bairro, só vou evangelizar a estas pessoas na hora que eu quiser, no dia que eu quiser. Será que realmente é esse o Evangelho que Jesus nos trouxe? Será que esse é o autêntico retrato de alguém que busca fazer missão, que busca evangelizar? Eu acho que vale a pena a gente pensar um pouco sobre isso. E eu acho que a última coisa que eu acho interessante é pensar,
A gente tem consciência de que o reino é para todos, especialmente aqueles que são mais excluídos. Por exemplo, tem notícias que vão chegando aí que tem igreja que agora tem sala VIP para os fiéis estarem nos seus cultos, nas suas liturgias. O que é que Jesus diria, ou já diz, diante desta situação? É essa a verdadeira igreja do nosso Senhor Jesus Cristo? Claro que não. Pensemos sobre isso. Que Deus te abençoe. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.